Muito bem, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Profind. Aqui quem fala é o Profind. Neste vídeo falaremos sobre equações logarítmicas. Tudo bem. Então, quando a gente fala de equações logarítmicas, nós veremos diferença de tipos de equações logarítmicas. Ou seja, cada tipo de equação logarítmica tem sua forma de resolver. Portanto, é preciso saber cada tipo, qual é o procedimento que será utilizado. Então, para tal, eu trouxe aqui 4 tipos. Na verdade, são todo tipo que você vai encontrando aí caso se encontre com alguma equação logarítmica. Então, o que podemos dizer? Para você entender do jeito correto, antes de introduzir esse tipo de equações logarítmicas, precisa saber a definição de equação logarítmica, né? O que isso significa? Se você tem log de A na base B, o que quer dizer? Este é o logaritmando e esta é a base. Então, para que isso exista, é necessário que este A, que é o logaritmando, seja maior do que zero. Também o B deve ser um número maior do que zero e o B ainda deve ser diferente de 1. Então, se de facto acontecer essas três situações, então é possível calcular o nosso logaritmo. Então, isso é o que a gente chama de domínio de existência. O logaritmando deve ser maior do que zero, a base maior do que zero e diferente de 1. Muito bem? Então, vamos lá. O primeiro tipo, nós temos aqui equações do tipo log de A na base B é igual a C. Como você vai resolver esse negócio? Toda vez que você encontrar log de A na base B igual a C, você vai ter que baixar o A e dizer que B empura C, ou seja, B elevado a C. Aqui usa a regra de empura. Tudo bem? Empura. Então, sempre vai ser A igual a B empura C. Tudo bem? Então, o que podemos fazer aqui? Já sabemos que basta encontrar equação do tipo log de A na base B igual a C, é só descer o logaritmando e B elevado a C. Já está? Equação do tipo 2. Equação do tipo log de A na base B igual a log de C na base B. Do membro esquerdo nós temos log de A na base B e do membro direito temos log de C na base B. Então, entenda que as bases são iguais e o membro esquerdo só tem um log e o membro direito tem um log. Toda vez que isso acontecer, você vai cancelar as bases e igualamos os logaritmando. Significa que vai ter sempre A igual a C. Então, equação do tipo 3, né? Equação do tipo log de x na base B, tudo isso ao quadrado, mais log de x na base B, mais um determinado C igual a Z. Para você resolver equações dessa natureza, você sempre vai condicionar. Isto é, você sempre vai dizer, seja a parte comum, que é log de x na base B, sempre vai igualar a uma letra. Então, vamos usar o T. Eu sempre gosto de T. Tudo bem. Então, o que podemos fazer? Significa que no lugar de log de x na base B, vamos substituir por T. Ficamos com T ao quadrado, essa parte. T, S2 ao quadrado, mais log de x na base B, nós chamamos aqui de T. Então, fico aqui com T mais um determinado C igual a zero. Ou seja, você sempre vai resolver esta equação quadrática que saiu aqui. Para depois de encontrar T1 e T2, você vai voltar a substituir nessa condição aqui, que diz que log x na base B é igual a T. Tudo bem? E por fim, temos equações que envolvem a mudança de base. Ou seja,
são equações dessa natureza. Log de x na base a mais log de a na base x igual a b. O que faz com que você perceba que deve, de facto, fazer a mudança de base. Olha só. Aqui temos log de x na base a e aqui temos log de a na base x. Ou seja, o x, uma parte é como logaritmando e a outra parte é como base. Então, você deve inverter a base. Como? Passando para a base que te facilite, nesse caso. Isto é, você sempre vai, por exemplo, aqui. Você vai ter que transformar aqui a mudança de base. Como? Vamos fazer de tudo de modo que o x não seja base. Então, vamos dizer log de a na base x será igual. Aqui, a mudança de base é escolher a base que nós queremos. Por exemplo, vamos supor que estamos a querer que seja a mesma base, que é a. Então, eu já adianto escrever a aqui. Então, este logaritmando continua aqui. Log, aqui a base, esta base, passa a ser logaritmando. E vou repetir a mesma base, que é a. Então, esta é a mudança de base. Tudo bem? Este, de facto, é o xarope para rebentar com qualquer equação logarítmica. 4 tipos. 4 tipos. Tudo bem? Sucessos? Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e deixa seu like. Compartilha para os que mais precisam. Tudo bem? Então, aqui temos 8 exercícios que nós vamos rebentar mesmo todos esses exercícios passo a passo. Passo a passo, sem saltar quase nada. Tudo bem. Então, não fica triste. Também tem aqui exercícios para você. Vai resolvendo, também tem 8 exercícios, que significa, depois de estudar, você pode verificar o seu conhecimento na prática, se de facto você entendeu ou não. Então, aqui, sua vez. Tem 8 exercícios que foram elaborados de acordo com esses 8 exercícios que vamos resolver passo a passo para ver se você conseguiu entender. Tudo bem. Faça um print para depois conseguir ver e calcular. Tudo bem? Ok. Então, vamos à aula. Tudo bem. Número 1. O número 1 diz o seguinte. Nós temos log de x na base 2 igual a 4. Quando você olha para este número, você vai entender que este número, de facto, está a se referir de equação do tipo 1. Equação do tipo 1. Então, como podemos resolver esse negócio? Muito simples. Nós vamos baixar o logaritmando que é x e dizer que deve ser igual a 2 em pura 4, ou seja, 2 elevado a 4. Então, x é igual a 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 até 4 vezes, que corresponde a 16. Muito bem? Então, também deve verificar a condição de existência, onde vem a variável, que é x, por exemplo, você tem que ter domínio de existência. O domínio de existência diz que x deve ser maior do que 0, de acordo com esta definição. O logaritmando deve ser maior do que 0. Então, o 16 é um número, de facto, que é maior do que 0. Então, verifica a nossa condição. Para tal, aqui está tudo operacional. Então, vamos para o número 2. O número 2 diz log de x ao quadrado menos 1 na base 3 é igual a 1. Antes de fazer mais nada, você pode verificar seu domínio de existência. Isto é, o logaritmando não pode ser um número menor do que 0. Então, vamos dizer x ao quadrado menos 1 deve ser maior do que 0. O que isso significa, prof? Muito simples. É uma inequação quadrática. Primeiro, vamos transformar para uma equação quadrática. Ficamos com x ao quadrado menos 1 igual a 0. Quero o valor de x. Então, x será igual... Vamos levar este 1 para lá, fica positivo. Aqui continua ao quadrado. X é igual...
o expoente é par. Quando passa para lá, forma mais ou menos raiz quadrada de 1. Portanto, o x será igual a mais ou menos 1. Olha, mais ou menos 1 é a solução da equação quadrática e nós queremos a solução da inequação. O que podemos fazer então, prof? É resolver graficamente. Vamos resolver graficamente. Então, aqui tenho menos 1 e 1. Então, vou colocar aqui menos 1 e aqui 1. O valor de A aqui é positivo, então a parábola será voltada para cima. Voltada para cima. Tudo bem. Abaixo do eixo X, o gráfico sempre será negativo e em cima do eixo X, o gráfico sempre será positivo. Tudo bem. Então, o que isso significa? Significa que, se nós queremos que este valor seja sempre maior do que zero, então, o que podemos dizer? Só é maior do que zero do menos infinito, intervalo aberto do menos infinito até menos 1, que é maior do que zero, parte positiva. União, o intervalo, prof, não pode ser fechado, deve ser aberto, porque aqui não tem ou igual. União do intervalo aberto de 1 até mais infinito. Tudo bem? Então, o que podemos fazer aqui? Já podemos calcular aqui, para depois ver se a solução de facto está nessa condição ou não. Então, aqui o que podemos fazer? Estamos perante o primeiro tipo. Aqui. Vamos baixar o logaritmando que é x ao quadrado menos 1 igual a 3 empurrando 1. Fica 3 elevado a 1. Então, x ao quadrado será igual a 3 elevado a 1 dá 3. Este 1 negativo passa para lá, passa a ser positivo. Então, x será igual, aqui expoente par, forma mais ou menos 3, mais 1 dá 4, então posso ter logo raiz de 4. Então, x será igual a mais ou menos raiz quadrada de 4 corresponde a 2. O que quer dizer, prof? Quer dizer que você teve duas raízes aqui. X igual a 2 ou x igual a menos 2. Então, quando nós olhamos para as nossas condições ou a nossa condição de domínio de existência, o que nós percebemos? Nós percebemos que o 2 está mais ou menos depois de 1 aqui. Podemos dizer que o 2 está mais ou menos aqui. E o menos 2 está antes de menos 1 aqui, menos 2. Ou seja, as nossas raízes caíram exatamente na condição de domínio de existência. Significa que aqui está tudo ok, tudo operacional. Para tal, como solução, será o seguinte par, menos 2 e 2. Ou seja, se x for menos 2, verifica, e se x for 2, também verifica. Número 1 e número 2 eliminados. Vamos passar para o próximo número, que de facto agora é o número 3. O que diz o número 3? O número 3 diz assim: log de 2x menos 9 igual na base 4 igual a log de 3 na base 4. O que eu entendo aqui, prof? Eu percebo que estamos perante o segundo tipo. Por que segundo tipo, prof? Porque no membro esquerdo tenho log e no segundo membro também tenho log. Desse jeito. E a base aqui é a mesma. O que diz a regra? Vamos baixar os expoentes. Cancelamos as bases e igualamos os expoentes. Então ficamos com 2 vezes x menos 9 igual a 3. Então, o que podemos fazer? Aqui é só isolar x, né? O que tem x para o primeiro membro e o que não tem x para o segundo membro. Então, ficamos com 2 vezes x igual a 3. O menos 9 sai do membro esquerdo para o membro direito, negativo para positivo. Então, x será igual a 3 mais 9 dá 12. Esse 2 estava a multiplicar, então passa a dividir. X é igual a 12 dividido por 2 corresponde a 6. A questão é, será que este 6 faz parte da solução ou não? Quem vai responder esta pergunta é domínio de existência. O que significa? Significa que o logaritmando não pode ser zero. Então, vamos pegar o logaritmando e encontrar o nosso domínio de
existência. Ou seja, 2 vezes x menos 9, é como aparece aqui, deve ser maior do que 0. Então, 2 vezes x será maior que menos 9 passa para lá, negativo passa a ser positivo. Então, x será maior 9 sobre 2, porque o 2 estava a multiplicar aqui, então passa a dividir. Então, o que isso significa, prof? 9 dividido por 2 nessa terra corresponde a 4,5. Então, nós teremos o seguinte, né? Que 4,5 queremos valores maiores. Valores maiores sempre ficam aonde, prof? À direita do número. Então, valores maiores estão desses lados. Então, o valor que nós encontramos, valor de x aqui, saiu exatamente 6. Então, 6 encontra-se depois de 4,5, ou seja, à direita. Então, este 6 caiu exatamente na nossa condição, ou seja, 6 sim é solução da equação. Então, número 3 eliminado, número 3 eliminado. Vamos passar para o próximo número, que é o número 4. Tudo bem. Número 4 temos aqui log de x na base 2 mais log de 3 na base 2 igual a log de 15 na base 2. Olha, no primeiro membro nós temos a soma dos log. Então, nós somente vamos fazer de tudo para o membro esquerdo só ter um log. O que isso significa? Eu vou ver a operação que está aqui. Existe uma propriedade que diz assim: se eu tenho log de U na base B mais log de V na base B também. Se eu tenho soma, então passa esse negócio para produto. Soma passa para produto. Então, significa que, como a base é a mesma, mantém a base e multiplicamos os logaritmados. Então, ficamos aqui com U vezes V. Esse é o primeiro caso, quando aqui for mais. Segunda propriedade. A segunda propriedade diz assim: imagine que agora aqui não é mais, mas sim é menos. Então ficamos com menos log de V na base B. Isso tudo será igual a log. O menos passa para divisão. Então ficamos aqui com U sobre V. Ou seja, adição passa para multiplicação, subtração passa para divisão. Ou seja, diferença, divisão. Pega a visão, tá? Diferença passa para divisão, soma passa para produto ou multiplicação. Então, se aqui temos mais, nós vamos aproximar. O que isso significa, prof? O que isso significa? Quer dizer que aqui teremos log de x vezes, por conta do mais que está aqui, vezes 3. Tudo isso na base 2 igual a log de 15 na base 2. Agora que as bases são iguais, nós podemos sim aplicar equação do tipo 2 dessa natureza. O que significa? Basta nos cancelar as bases e igualar os logaritmos. Então, teremos aqui x vezes 3. Posso escrever como sendo 3x. Isso é igual a 15. Por favor, não repita mais log. Agora queremos valor de x. O que podemos fazer com esse negócio? É só dizer que x é igual a 15. O 3 está a multiplicar o x, quando passa para outro membro passa a dividir. Então, x será igual a 15 dividido por 3 corresponde a 5. Muito bem, a condição de existência, prof, só tem um x aqui. Então, domínio de existência, podemos dizer somente x deve ser maior do que 0. Então, veja, o 5 de facto é maior do que 0. Então, matamos o gajo. Número 4, eliminado. Número 4, eliminado. Vamos agora para o próximo número, que é o número 5. O que diz o número 5? O número 5 diz o seguinte:
6 vezes log de x na base 2, tudo isso ao quadrado, menos 7 vezes log de x na base 2, mais 2 igual a 0. Veja só. Primeiro, domínio de existência. Domínio de existência aqui é só dizer que x deve ser maior do que 0. O x que está aqui, assim como este, é o mesmo. Então, deve ser maior do que 0. Então, tudo bem. Esta equação, logaritmo, é exatamente do tipo 3. Do tipo 3 aqui. Temos log de x na base b, tudo isso ao quadrado, mais log de x na base b, mais c igual a 0. Mesma natureza. Então, vamos condicionar a parte comum, que diz log de x na base 2. Vamos igualar a t, como tínhamos explicado. Tudo bem. O que podemos fazer, então, prof? É só dizer o seguinte, que seja a parte que diz log de x na base 2, nós vamos igualar a uma variável t. Então, o que teremos aqui? Nós teremos o seguinte, fica aqui com 6 vezes o que diz log de x na base 2, vamos considerar como sendo t. Então, aqui fica ao quadrado por conta desse 2 e menos 7 da fórmula, menos 7, este aqui, log de x na base 2 chamamos de t. Então, vamos substituir aqui por t. E não se esqueça que aqui está a somar o 2. Vamos escrever aí mais 2 igual a 0. Tudo bem. Caímos numa equação quadrática. Como se faz, prof? Vamos extrair os nossos coeficientes. A é 6, valor de B onde T está elevado a 1, fica menos 7, valor de C igual a 2. Então, delta será igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta será igual, valor de B é menos 7, então coloco menos 7, aqui eleva a 2, menos 4 da fórmula, vezes, valor de A é 6, vezes o valor de C é 2. Muito bem, o que podemos fazer aqui, prof? Delta é igual menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que corresponde a 49 nessa terra, menos da fórmula. 4 vezes 6, 24, vezes 2 corresponde a 48. Então, delta será igual a 49 menos 48 dá 1. Muito bem, o que podemos fazer? Já encontramos delta, então vamos para... Não vai ser x1, x2, mas se T1, T2, porque estamos a resolver essa equação que envolve T. Então, vou escrever aqui T1 ou 2 será igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes valor de A. T1 ou 2 será igual, menos da forma, valor de B negativo, vou abrir parênteses, menos 7 mais ou menos raiz quadrada delta igual a 1. Vou substituir aqui por 1 e tudo isso sobre 2 vezes. Valor de A corresponde a 6. Não habitua 1 aí, senão vai simplesmente emagrecer aqui. Tudo bem. Então, menos vezes menos dá mais. Ficamos com 7 mais ou menos. Raiz quadrada de 1 dá 1. 2 vezes o 6 corresponde a 12. Vamos separar, prof? Sim, vamos separar. Então, ficamos com T1 igual. Vou usar sinal positivo. Ficamos com 7 mais 1 sobre 12. E T2 usarei sinal negativo. Ficamos com 7, já usei mais, agora uso menos. Menos 1 sobre 12. Ok? Tudo bem. Então, 7 mais 1 corresponde a 8. Tudo isso sobre 12. Vou dividir aqui por 4, aqui também por 4. Ficamos com 8 dividido por 4 corresponde a 2 sobre 12 dividido por 4 corresponde a 3. Então, encontramos aí 2 sobre 3. E aqui embaixo, prof, o que podemos fazer? 7 menos 1 corresponde a 6 sobre 12. Posso dividir aqui por 6 e aqui também por 6. Então, ficamos com 1 sobre 2. Tudo bem. Agora, significa que nós encontramos T1 como sendo 2 sobre 3 ou T2 encontramos 1 sobre 2. Por favor, não dá a solução como sendo 2 sobre 3 e nem sequer 1
sobre 2. O que pode fazer, prof? O que posso fazer? O que posso fazer? Muito simples. Vamos voltar na nossa condição aqui. Na nossa condição, onde nós dissemos que log de x na base 2 é igual a t. Então, já tenho o valor de t. Vou dizer log de x na base 2. Onde tenho t, vou usar 2 sobre 3, primeira raiz, ou segunda raiz. Log de x na base 2, como aparece aqui, igual a T2. O valor de T2 deu 1 sobre 2. Veja que caímos na equação do tipo 1. Então, vou chamar uma outra folha aqui para me ajudar, senão vai ficar apertadinho e não vai conseguir entender. Daí vai reclamar. Tudo bem, o que podemos fazer aqui então? Nós vamos dizer o seguinte, que aqui, como estamos perante a equação do primeiro tipo, é só baixar o logaritmando aqui. Ficamos com x igual a 2 empurrando o que está desse lado. Então ficamos com 2 elevado a 2 sobre 3, como aparece aqui. Ou, mesma coisa, baixamos o expoente, o logaritmando que é x igual a este 2 elevado a 1 sobre 2. Olha, toda vez que o expoente é uma fração, você deve logo se lembrar que deve passar dentro do radical. Ou seja, o que significa? Sempre será raiz, o denominador que está aqui vai ser o nosso índice. Então, ficamos com 3, 2. O expoente que está aqui continua aqui, que é o numerador. Então, ou x será igual. O que podemos fazer aqui? Muito simples também. Ficamos com raiz desse 2. O denominador que está aqui vai ser o nosso índice. Então, ficamos simplesmente com 2. Posso não escrever elevado a 1. Então, x é igual a raiz cúbica, 2 ao quadrado dá 4, ou x é igual a raiz quadrada de 2 corresponde a 2. Então, nossa questão está eliminada. Veja que todos os valores são positivos, porque o domínio de existência disse que o x aqui deveria ser maior do que 0. Então, solução é só escrever raiz cúbica de 4 e raiz quadrada de 2. Muito bem. Número 5 também eliminado. O que podemos fazer, prof? Se já eliminamos o número 5, vamos passar para o número 6. Número 6, o que diz? Por favor, inscreva-se, deixe seu like e compartilha. Não saia do vídeo, porque ainda falta número 6 até hoje. Está quase. Então, o que podemos fazer aqui? Aqui temos o número 6 que diz log de x na base 3 mais 1 sobre log de x na base 3 igual a 2. Primeiro, quando trata-se dessa situação, vamos condicionar. Vamos dizer o seguinte, seja log de x na base 3 igual a t, porque aqui eu não consigo sair desse jeito. Então, mas se for t, fica muito simples mesmo. Tudo bem, então aqui ficamos com t mais 1 sobre, aqui embaixo nós dissemos que é t, então ficamos aqui com t, isso tudo igualar a 2. Desde que t seja diferente de 0, então vamos fazer MMC aqui. O t deve ser um número diferente de 0 para esta divisão existir. Então, MMC é só aplicar aqui MMC. Aqui colocamos t. Aqui como tem 1, então ficamos com t. E aqui que já tinha t, fica 1. Então, o que podemos fazer? T vezes t dá t ao quadrado, mais 1 vezes 1 dá 1, igual a t vezes 2 dá 2 vezes t. O denominador desaparece porque nós fizemos MMC em ambos os membros. Então, agora, vamos organizar. Sabe-se que esta é uma equação quadrática. Então, para resolver, deve igualar a 0. Ficamos com t ao quadrado. Este leva para lá. Positivo passa a ser negativo. E aqui ficamos com mais 1 igual a 0.
Para o vídeo não ser longo, não vou usar delta. Vou usar anulamento de produto, soma e produto. Tudo bem. Como se faz isso, prof? Como se faz? Vamos dizer o seguinte, que aqui a soma é dado por menos B sobre o valor de A e o produto é dado por C sobre A. Então, isto é igual a menos o valor de B é 2, negativo, então ficamos com menos 2, sobre o valor de A é 1. Aqui, menos como dá mais, 2 dividido por 1 dá 2. E aqui, prof, aqui o valor de C é 1 sobre o valor de A também é 1. Então, ficaria aqui com 1 dividido por 1 dá 1. Ou seja, estamos a dizer o seguinte, queremos dois números cujo o produto deve dar 1, os mesmos adicionados deve dar 1. Nessa terra só pode ser 1 e 1. Só pode ser 1 e 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 dá 1. E 1 mais 1 dá 2. Ou seja, esta equação só tem uma raiz, que é 1. Então, vamos dizer t igual a 1. Sendo t igual a 1, o que podemos fazer? Vamos voltar onde tínhamos condicionado. Aqui. Onde nós tínhamos condicionado, aqui, agora vamos fazer o seguinte. Log de x na base 3 igual, já tenho o valor de t que é igual a 1. Então, vou substituir aqui por 1. E como quero x, primeiro caso, baixa o logaritmando e diz que é 3 empurrando 1. Então, fica elevado a 1. Ou seja, x será igual a 3 elevado a 1 dá 3. Então, em termos de domínio de existência, se só tenho x aqui, o que significa? É só dizer que domínio de existência, x deve ser maior do que 0. E o número 3, de facto, é maior do que 0. Então, maravilha. Número 6, eliminado. Matamos o gajo. Número 7, está quase. Número 7, o que diz número 7? Número 7 é o caso do tipo 4. Por favor, presta bem atenção porque aqui é interessante. O caso que envolve a mudança de base. Eu tenho log de 4 na base x mais log de x na base 2 igual a 3. O que eu faço, prof? Muito simples. O x aqui não pode ser base. Não pode ser base. Então, nós vamos mudar. O que significa? Do lado, eu vou escrever aqui log de 4 na base x é igual a... Vamos fazer a mudança de base, de modo que o x não seja base. Então, qual é a base que temos aqui? É 2. Então, vou mudar isto para a base 2. Ou seja, faço logaritmando. Ou seja, log do logaritmando e log da base, com a mesma base. Ficamos com log de 4, como aparece aqui. Escolhemos a base 2. Então, aqui vou escrever 2. E, de seguida, ficamos com log... O x passa a ser o logaritmando e a base será 2. Muito bem. Podemos brincar um pouco aqui. O 4 é a mesma coisa que dizer log de 2 elevado a 2 na base 2. Tudo isso sobre log de x sobre 2. Então, o que podemos fazer, prof? Aqui, elimina, vai dar 2. Ficamos com 2 sobre log de x na base 2. Ou seja, onde vem log de 4? Na base x, nós vamos substituir com essa expressão que nós encontramos. O que quer dizer, prof? Prof quer dizer o seguinte. Aqui, você vai ter o seguinte. 2 sobre log de x na base 2. Calculamos este logaritmo. E ao fazer a mudança de base deu esse valor. Então vamos substituir aqui. Mais log de x na base 2 igual a 3. Por favor, veja uma coisa que está acontecendo. Nós temos log de x na base 2 e aqui log de x na base 2. Podemos fazer o quê? Condicionamento. Então vamos condicionar. Seja, dois pontos... Onde vem log de x na base 2, vamos considerar t, porque desse jeito não consigo ter saída quando uma parte de log está no numerador e a outra parte está no
denominador. Numerador, denominador, você condiciona, tá bom? Pega a visão. Então, o que significa? Quer dizer que teremos 2 sobre aqui. Vamos substituir com t. Onde vem log de x na base 2 fica t, mais log... Não. Log de x... Vamos lá. Ficamos aqui com 2, como aparece aqui, sobre... Aqui onde tem log de x na base 2, vamos considerar t, mas log de x na base 2 também chamamos de t. Tudo isso deve igualar a 3. Agora, qual é o próximo passo? É fazer MMC. Aqui t e aqui 1. Ficamos com 1 vezes 2, dá 2, mais t vezes t, dá t ao quadrado, isso é igual a t vezes 3, ficamos com 3t. Uma vez que nós fizemos MMC em ambos membros, então o denominador desaparece. Organizando essa equação quadrática, ficamos com t ao quadrado. Vamos levar isso para esse lado, ficamos com menos 3t, e depois mais 2 igual a 0. Parece que o prof já está a ficar cansado, mas está quase. Tudo bem, é só ativar a moral. Então, o que podemos fazer aqui? Não vou usar delta, vamos de novo usar soma e produto para ser mais rápido. Então, quero 2 números cuja a soma menos b sobre a. Então, é só encontrar o simétrico, porque o valor de a é 1 aqui. Ficamos com 2 números somados deve dar 3. Os mesmos multiplicados deve dar 2 dividido por 1, que dá 2. Estou a usar esta fórmula aqui para encontrar soma e produto. Tudo bem. Então, o que podemos fazer aqui? Vamos dizer o seguinte. 2 números multiplicados devem dar 2. Os mesmos adicionados devem dar 3. Então, quais são esses números? Esses números só pode ser 2 e 1. 2 e 1. 2 e 1. Se eu multiplicar dá 2, se eu somar dá 3. Então, já temos os valores de T1 e T2. Estamos a dizer que T1 é igual a 1 ou T2 é igual a 2. Então, vamos voltar. É só dizer log de x na base 2 igual. Já tenho o valor de T, que é 1, ou log de x na base 2, outro t corresponde a 2. Primeiro tipo, queremos o x, então ficamos com x igual a 2, empurrando 1, fica elevado a 1, ou x igual a 2 elevado a 2, eu empurrar. Então, x será igual 2 elevado a 1 dá 2, ou x será igual 2 elevado a 2 dá 4. Então, nós encontramos aqui como solução 2 e 4. Por quê, prof? Por quê? Porque a condição de existência diz que este x deve ser maior do que 0. Posso escrever aqui. Domínio de existência, x deve ser maior do que 0. Muito bem, então número 7 é eliminado. Vamos para o último número. E nos despedimos. Tudo bem. Último número diz assim: log de x na base 2 mais log de 2 na base x igual a 2. O que significa? Significa que x aqui não pode ser base. Então, vamos condicionar. Então, vamos dizer o seguinte, que seja... Até que condicionar não, mas sim vamos usar a mudança de base. Então, temos aqui log de 2 na base x igual. Vamos escolher uma base que nos ajuda, que é esta, 2. Então, o que podemos fazer? Ficamos com log de 2, como aparece aqui, na base 2, sobre log, agora o x passa a ser logaritmando, e tudo isso dividido por 2. Então, sabemos muito bem que este negócio vai dar 1, porque o logaritmando e a base são iguais. Então, ficamos com log de 2 na base x será igual. Aqui deu 1 sobre, aqui embaixo é só continuar escrevendo log de x na base 2. Tem alguém que já não estava a ver aí. Tudo bem. Então, significa que aqui, onde vem log de 2 na base x, vamos substituir por essa expressão. Então, o que teremos, prof?
nós teremos o seguinte, log de x na base 2, mais, além de escrever log de 2 na base x, vamos substituir por essa expressão. Então, ficaria aqui com 1 sobre log de x na base 2 igual a 2. Agora que você entende que o logaritmando, uma parte está, ou o log, uma parte está no numerador e a outra parte está no denominador, o que você pode fazer é só condicionar, é só dizer assim, seja log de x na base 2 igual a t. Ou seja, no lugar de log de x na base 2, vamos substituir por t. Então, o que teremos, prof? O que teremos? Aqui ficamos com t, ao substituir log de x na base 2 ficamos com t, mas 1, como aparece aqui, sobre log de x na base 2 nós chamamos de t. Então ficamos aqui com t igual a 2. Tudo bem? MMC, aqui vamos dizer que é t, e aqui 1, aqui t. Então, t vezes t dá t ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1, isso igual t vezes 2 dará 2 vezes t. Característica de uma equação quadrática. O que podemos fazer? Vamos organizar, de modo que o segundo membro seja zero. Então, ficamos com t ao quadrado, este negativo, quando passa para esse lado, fica negativo, positivo para negativo, e o 1 continua no mesmo membro, então não muda de sinal. Tudo isso igual a 0. Tudo bem, prof? O que eu faço aqui? Vou usar a ideia da soma. Como A é 1, então o simétrico de valor de B vai ser 2, que é menos 2 aqui, passa para 2, e o produto será 1 dividido por 1, que dá 1. Ou seja, quero dois números cujo produto dá 1, os mesmos adicionados devem dar 2. Então, já tínhamos resolvido esse negócio, que é 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Ou seja, 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então, o valor de t que nós encontramos aqui é igual a 1. Encontrei o valor de t. O que posso fazer agora, prof? É só voltar a substituir no lugar de t por 1. Então, teremos aqui log de x na base 2 igual, valor de t é igual a 1. Quer o valor de x, prof? É só dizer que x é igual a 2 empurrando 1. Significa elevado a 1. Então, x será igual, 2 elevado a 1 corresponde a 2. E matamos o gás. Solução, uma vez que a condição de existência é só dizer que x é maior do que 0, né? Porque só tem x e aqui tem x. Então, solução, de facto, sim, 2 é maior do que 0. Ou seja, a condição de existência diz que x deve ser maior do que 0. Por favor, maior do que 0. Então, solução x igual a 2. Ou seja, é só apenas o número 2 que faz com que esta igualdade seja verdadeira. Se você chegou até aqui, agradeça se inscrevendo no canal, deixa seu like, compartilha para os que mais precisam. Quando você compartilha, faz com que o canal cresça. Por favor, não seja egoísta, compartilha para seu amigo, para caminharem junto a vossos sonhos. Muito bem, obrigado e fui.